PDS foi para a votação com Paulo Maluf, candidato que rachou de vez o partido e eliminou por completo as chances do governo no colégio eleitoral. Qualquer que fosse o escolhido na convenção do PDS, ele seria derrotado pelo candidato da oposição. O compromisso com a nação era o pacto constitutivo de um grande acordo entre o PMDB e a dissidência do PDS, que era o partido de apoio ao governo. Figueiredo, na pior hipótese para ele, para o Brasil, mas ele ia para o Maluf, que realmente não seria uma coisa boa. A fórmula que nós ganhamos no colégio eleitoral era fazer um racha no partido do governo. E o Sarney tinha um papel muito importante nisso. O Sarney, o Marco Maciel, o doutor Aureliano e o Bornhausen. E essa dissidência foi importante para, junto dos votos do MDB, eleger o doutor Tancredo. Pela suspensão do pagamento da dívida externa, pela reforma agrária e pela convocação da Assembleia Constituinte Livre e Soberana, Tancredo Neves. Para que um dia o povo brasileiro vote para presidente da República, Tancredo Neves. Proclamo eleito presidente da República Federativa do Brasil, para o período a iniciar-se em 15 de março de 1985. Sua Excelência, o doutor Tancredo de Almeida Neves. Não vamos esquecer que no dia da votação, inclusive, houveram ameaças, mais ameaças, notícias de que iam fechar o Congresso Nacional, notícias de que viria um outro adicional. Aconteceu de tudo que podia acontecer. E parece, aí é que é importante, o povo na rua, e o povo tinha ido para a rua, tinha se movimentado, cercado o Congresso Nacional, o povo deu um sangue novo, um entusiasmo novo, e também vamos fazer justiça. Aquele período está chegando ao final. Tancredo Neves recebeu 480 votos contra 180 de Maluf. O PT não aceitou, não foi ao colégio eleitoral, né? E se manteve na oposição durante o governo do presidente José Sarney. E o PT capitalizou, vamos dizer, um setor popular e a esquerda que sempre existiu no processo de democratização do país. Neste país, um só homem sem trabalho, sem pão, sem teto e sem letras, toda prosperidade será falsa. 14 de março de 1985. O temor que nós tínhamos não era no campo pessoal, tinha mais um receio institucional. O que é receio institucional? Era a resistência a uma posse, né? Que aí já temos alguns exemplos no Brasil, né? E a tentativa de não cumprimento do calendário da mudança de governo. Isso era o receio que nós tínhamos, mas nada no campo pessoal. Na véspera da posse, o Brasil, já em clima de festa, se surpreendeu com a notícia da internação de Tancredo Neves. O ministro Leitão tomou conhecimento no dia 12 de março, uma terça-feira. Portanto, 72 horas antes da posse, né, do presidente eleito. Quando eu fiquei sabendo, ele já estava no hospital. O ministro Leitão apresentou, né, a notícia ao presidente Figueiredo. Decisão dele. A partir das 11 horas do dia 15 de março de 1985, eu não serei mais presidente. Há um presidente eleito, há um vice-presidente eleito, então, cabe à classe política, né, resolver a forma como, né, a substituição do presidente que sai será feita. Havia muita tensão e até tentativas de retrocesso. Figueiredo achava que quem deveria tomar posse era o Ulisses Guimarães. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, sob o ponto de vista constitucional, foi a escolha correta, a escolha de Sarney. Por quê? Porque ele era o vice-presidente. Foi decisiva a presença de um jurista que não era formado, o general Leônidas.
Ele chegou, estava aquela barafunda. Ele comandou os ministros todos, dividiu em três grupos, saiu e se atirou para a casa do Leitão de Abreu. E foi ele que disse que, eu acho, olhando a Constituição, que é o doutor Sarney que eu sou. E o doutor Ulisses concordou. Mais tarde, eu perguntando para ele, disse, ô Pedro, o cara está com a Constituição na mão, ministro do Exército, vai querer que eu diga o quê para ele? Foi lá, entrou, fez barulho, vestiu a farda. Foi talvez o último ministro de Exército que teve força. Não, eu não dei conselho, não. Eu disse a ele que nós tínhamos que cumprir o texto da Constituição, que eu conhecia muito bem. O artigo 76, 77, estava bem claro que era ele que devia assumir. Então não foi uma questão de preferência pessoal, não. Uma questão de obedecer o texto da lei. Eu conhecia o texto da Constituição muito bem, porque tive a oportunidade de, pouco antes, fazer um trabalho a respeito do tema um modelo político para o Brasil. Então, por essa circunstância, coisa do destino, né? Eu estava habilitado e conhecer perfeitamente o texto constitucional. E mais do que isso, estava também habilitado pelo poder que tinha, que me atribuía às Forças Armadas. Felizmente, o acontecimento que ocorreu foi o mais positivo para o Brasil, né? Nós damos uma demonstração para o mundo inteiro que já éramos um país maduro e que nós tínhamos a capacidade, numa crise daquela, que podia desembocar em qualquer direção, de voltar exatamente ao caminho da correção, que era a obediência à Constituição. O Brasil todo conhecia o pensamento, os compromissos de Tancredo Neves. E tinha alguma dúvida se esses compromissos, esse pensamento, seria levado adiante. A verdade é que ele saiu dali pedindo, por amor de Deus, que deixassem ele assumir, que o Figueiredo não daria posse para o Sarney, e no dia seguinte pudesse fazer dele o que quisesse. Mas não foi ouvido e foi operado. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. João Batista Figueiredo, o último militar no Planalto, se recusou a passar a faixa presidencial e saiu pelos fundos do palácio. Eles acharam que quem tinha que assumir era o presidente da Câmara. Naquela época não se falava em morte de Tancredo, era uma cirurgia que todo mundo esperava que ele voltaria. Assumiria o doutor Ulisses e, quando o doutor Tancredo melhorasse, assumiria o Tancredo. E se morresse o doutor Tancredo, aí teria que ter uma nova eleição. O presidente Figueiredo fez o seguinte raciocínio. Se nós fizermos uma cerimônia de transmissão de cargo para o vice-presidente, isto pode, inclusive, ser chegado ao conhecimento do presidente Tancredo Neves, agravar o seu estado de saúde. Segundo ponto, segundo o cerimonial, a faixa presidencial, que é, vamos dizer assim, o símbolo da transmissão da autoridade, ela não podia ser passada através do vice-presidente. Ela só podia ser passada de titular para titular, ou seja, do presidente Figueiredo para o presidente Tancredo Neves. O certo é que, se fosse para Tancredo, o discurso de saudação já estava pronto. Como presidente da República, enfrentei toda sorte de dificuldades na ordem econômica, na ordem social e na ordem política. Senhor Tancredo Neves, é com satisfação que passo as suas mãos a presidente da República. Está Vossa Excelência altamente credenciado para o cargo, por suas qualidades intelectuais e morais, seu equilíbrio e seu espírito público. Conta Vossa Excelência com o beneplácito popular. A minha simpatia o acompanha com os votos maior êxito na missão que o Brasil lhe confiou. Ponto final. A agonia do presidente que não chegou a governar emocionou o país inteiro. Foram 34 dias de apreensão. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves,
faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10h23. Mas logo o Brasil se reergueu. O sonho lá de trás, a redemocratização, se concretizou com a nova Constituição, a Constituição Cidadã de 88. Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. O presidente Sarney tem um papel relevante nesse processo, mas eu podia dar alguns pontos assim de maior visibilidade. Uma foi quando ele renuncia à presidência do partido por não aceitar a não realização de prévias. Nos marcos do colégio eleitoral, a posição do senador Sarney, do ex-presidente Sarney, foi muito importante. A Frente Liberal rachou o PDS na época, os deputados da Frente Liberal quebraram a unidade do antigo PDS, e aquela Frente Liberal, quer dizer, ela representava também um setor que apoia o regime militar, que apoiava a democratização. E um momento mais decisivo foi o momento do Tancredo, né? Porque ele teve uma conduta exemplar, né? Honrando os compromissos todos, quer dizer, referendando o Ministério do Tancredo, executando o programa integralmente. Com a sua condição inigualável de conciliador, ele soube muito bem fazer essa reengenharia política. Fez anistia, fez a emenda das diretas já, fez uma eleição direta, terminou com a tortura. O presidente Sarney vai ficar na história do país, além do Plano Cruzado, além de outro Mercosul, outras medidas que cada governo tem as suas medidas que toma, ficou porque foi um presidente que legalizou os partidos, né? A Constituinte aconteceu. Então, no mandato dele, houve uma transição democrática no país. O Sarney teve muita firmeza, o ambiente nosso de todo mundo era de muita unidade. A democracia, sem dúvida nenhuma, deve muito, muito mesmo a José Sarney. Ele estabeleceu uma democracia.